Olá pessoal, aqui é a professora Xênia da disciplina de Biologia e a gente vai começar agora a estudar um pouquinho sobre a evolução. Como objetivo da nossa aula de hoje então, a gente tem que conhecer aí, né? A gente vai conhecer as primeiras teorias evolutivas, a primeira, né? Que a gente chama então de Lamarckismo. O Você se lembra de hoje, eu trago para vocês a representação de uma árvore filogenética mostrando todo o grupo de seres vivos observados na Terra, né? Então aqui a gente tem a relação de biodiversidade, que mostra que apesar de que sejam grupo Monera, né? Reino Monera, reino Protista, Fungi, Plânqueo, Animalia, todos eles descenderam de um ancestral comum. Esse ancestral comum é a nossa célula primordial, foi a primeira célula que surgiu na Terra há 3,5 bilhões de anos atrás. E desde então, a gente vê que nessa árvore filogenética, ela vai acompanhando então essa relação de parentesco dos grandes reinos. Essa relação ela foi proposta então por Whittaker em 1969 e a gente tem como primeiro grupo lá as bactérias, que ainda são células procariontes, igual ao nosso ancestral comum. Daí a gente tem o surgimento de células eucariontes, dando origem ao grupo do reino do protista. E dos protistas, os protozoários no processo de evolução originaram reinos fungos e animais e as algas, o reino plantae. Mas a gente está falando disso por quê, né? A gente está falando disso porque essa árvore que está mostrando toda essa biodiversidade que a gente tem com o nosso ancestral comum, ela mostra a relação evolutiva, como que esses seres vivos estão evoluindo ao longo do tempo. Então, nem sempre a ideia de relação evolutiva foi assim. Até porque, se vocês se lembrarem, num tempo muito distante, os cientistas eles baseavam, né, o surgimento de novos seres e a origem da vida a conceitos religiosos e filosóficos. Então eles afirmavam que um ser, quando ele, né, um ser vivo uma vez criado, ele não era capaz de mudar ao longo do tempo. Ele era imutável, ele estava isento de qualquer processo de evolução. Então, isso se trata de fixismo. Quando né, a teoria do fixismo, ele é uma teoria fixa. Ele fala que o indivíduo surgiu e que ele vai permanecer daquele jeito. E se fosse assim, os primeiros seres que surgiram há 3,5 bilhões de anos atrás, com o passar do tempo, a gente teria sempre as mesmas formas de vida. E não é assim que acontece. Então, se a gente vê, existem hoje em dia muitas teorias evolucionistas que mostram pra gente que os seres vivos eles são sim capazes de mutar e essa mutação é o produto de toda evolução. Um ser mais ancestral, ele pode ao longo do tempo acumular mudanças e por evolução originar então espécies diferentes ou seres diferentes. Então, toda a biodiversidade que a gente tem no planeta hoje, já dizia lá, né, Dobzhansky, em 1973, que nada em biologia faz sentido a não ser sobre a luz da evolução. Então, o fixismo, ele foi derrubado pelas primeiras ideias evolucionistas e que são aceitas até hoje, né, na nossa comunidade. Como reportagem, a gente tem aqui, ó, pé de lótus. Vejam isso, gente. As mulheres chinesas, elas fraturavam os próprios pés para conseguir casar, porque a tradição determinava que os membros inferiores deveriam ter entre 8 e 10 centímetros e que para isso a moça então quebrava e amarrava os dedos para ficar com o pé pequenininho. Imagina a situação. Mas a questão aqui é, será que essas características, né, elas seriam adquiridas e passariam para as filhas dessas mulheres que faziam isso? Então, será que se eu pegar meu pé lá, entortar meu dedo, né, quebrar meus ossos, a minha filha vai nascer com um pé já menor? Ou ela tende a nascer com a característica que eu tinha ao nascer também? Então, dentro dessa visão, é que a gente entra dentro da primeira teoria, que é o Lamarckismo.
Lamarck, ele foi um grande pesquisador, gente. Ele começou, na verdade, ele foi o primeiro a derrubar a teoria do fixismo. Ele começou a fazer análise de fósseis. Então ele pegava registro fóssil e via que os organismos eles apresentavam mudanças ao longo do tempo. E daí não seria capaz, né, do fixismo estar correto, porque o fixismo falava que aquilo era fixo, era imutável, que os seres não mudavam. Então Lamarck ele começou a desenvolver as suas teorias. Então ele foi o primeiro, tá, a desenvolver teorias evolutivas, aonde em 1809 ele publicou lá, né, essa teoria, propondo uma explicação de como as espécies se modificavam ao longo do tempo. E como a nossa aula de hoje é falar de Lamarck, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre essas teorias lamarquistas. Vamos comigo? Então, Lamarck foi uma das primeiras teorias a abordar sobre o tema da evolução e falar sobre a adaptação ao meio. Isso é importante, gente, porque o meio ele influencia muito nos processos evolutivos. Ele falava que o meio provoca mudanças dirigidas nos indivíduos visando uma adaptação. As teorias propostas por Lamarck foram duas: a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas. Vamos falar um pouquinho então sobre a lei do uso e desuso. Então aqui ele fala que de acordo com as necessidades, um organismo passa a utilizar com maior frequência alguns órgãos, fazendo com que estes se desenvolvam mais do que outros. Será que é assim que funciona? Será que a orelha comprida, por exemplo, do coelhinho, ela é maior, ela se desenvolveu mais do que a minha própria orelha aqui, porque o coelho usava mais a orelha dele do que eu? Então, será que realmente é assim, né, que os órgãos eles se desenvolvem, pensando, né, nessa característica aí de uso e desuso? O exemplo clássico que a gente tem aqui dentro da teoria de Lamarck é sobre o pescoço das girafas. Olha o que Lamarck propunha. Ele falava que as girafas de pescoço curto, elas não conseguiam alcançar a copa das árvores para poder se alimentar das folhas. Então elas começavam a forçar tanto o pescoço delas, que esse pescoço começou a se desenvolver, ele aumentou de tamanho e assim ao longo da vida desta mesma girafa, ela já tinha lá um pescoço maior para poder alcançar a copa da árvore e se alimentar. Então, pensando nos órgãos, ele falava que os órgãos que eram mais usados tendiam a se desenvolver e os órgãos menos usados apresentavam, então, uma atrofia. Então, como atividade, né, vamos fazer a nossa primeira atividade pensando um pouquinho sobre essa ideia de Lamarck na nossa espécie. Porque o que a gente tem aqui, ó? O apêndice é um órgão que, se for para a gente parar para pensar, teoricamente ele serve para inflamar e para fazer cirurgia, tá? Então, o apêndice ele era considerado até pouco tempo como um órgão atrofiado em humanos. Só que em herbívoros, né, esse apêndice é importante, porque ele tem um papel fundamental na digestão da celulose, né, que está presente lá nas células vegetais que os herbívoros se alimentam. Como Lamarck explicaria a atrofia desse órgão em humanos? Então, escreve aí para a gente poder discutir depois.
Vamos ver então a resposta aqui da nossa atividade? Então, de acordo com Lamarck, a dieta dos seres humanos não é baseada na digestão de celulose. Portanto, por não ser utilizado, o apêndice acabou atrofiando. Essa característica foi repassada aos descendentes ao longo das gerações. Então, essa é uma visão da lei do uso e desuso de Lamarck. A segunda teoria lamarquista, ela fala então da lei da herança das características adquiridas, que na verdade ela tem uma associação aí, né, com a lei do uso e desuso. Só que as características adquiridas, eles acreditavam que aquilo que a gente adquiria em vida, como a girafa, por exemplo, né, que forçou tanto o pescoço dela, de tanto usar, ela ia passar já para a próxima geração, ela ia ter filhotinhos com o pescoço já longo, que foi algo que ela adquiriu em vida por usar aquele órgão. Então, as características adquiridas durante uma vida, elas vão ser repassadas para a geração futura. Só que o erro de Lamarck foi que, na verdade, a visão dele era tão ampla sobre isso, que eu quero que vocês parem para pensar um pouquinho aqui comigo. Vamos refletir sobre essa teoria com base aqui nessas imagens. Olha como que esse filhotinho nasce. Será que ele já nasce com as pernas e com o pescoço e com a cor das penas, assim, igualzinho aos pais? Ou será que eles dependem aí, né, de um processo de caracterização ao longo do tempo, que é individual do bichinho ali? Então, quando o Lamarck fala do papel do meio ambiente, na verdade, como eu já falei, a gente vai ver em aulas futuras, o ambiente realmente tem uma influência muito grande. Só que Lamarck, ele falou que o ambiente ele podia levar a uma modificação intencional, que no organismo, e que será repassado aos descendentes. Então pensa, o meio ambiente ele interfere, ele faz uma causa, uma provocação, uma força, ou ele exige modificações e variações no ser, e que isso vai ser passado para a próxima geração de maneira intencional. Então, aqui a gente tem essa relação do uso e desuso. Aquilo que eu uso na minha vida, eu transmito para o meu filhotinho, e aquilo que eu não uso, eu transmito para o meu filhotinho. Mas será que é assim que funciona? Vamos ver lá quais são as inconsistências de Lamarck. E aí, será que crianças, filhos de pais tatuados, já nascem tatuados? Está adquirindo uma característica em vida e está fazendo, então, a transmissão dessa característica para a próxima geração? Será que o pai lá dessa criança se malha, se tem os músculos bem desenvolvidos, o bebê já vai nascer com os músculos bem desenvolvidos também? Então, aqui a gente tem que parar um pouquinho para refletir sobre as teorias de Lamarck. E para a gente pensar e refletir um pouquinho, vou sugerir aí para vocês. Seriam todas as características adquiridas durante a vida transmitidas aos nossos descendentes? Observe as primeiras características, as principais características dos seus pais. Qual você herdou deles? Algumas habilidades, algumas características morfológicas. Você consegue associar isso? Será que você hoje é o que você é pelo que o seu pai foi? Então, pensa lá um pouquinho. E aqui a gente tem um experimento que chega com força para derrubar tudo isso que a gente está discutindo. Porque só pelas imagens anteriores, onde a gente viu que não é porque o pai é tatuado ou porque a mãe pinta o cabelo de verde que a criança vai nascer com o cabelo verde, o biólogo Weismann, ele ficou pensando, será que Lamarck está certo? Será que a gente realmente adquire características e a gente passa essas características ao longo das gerações? Ele já falava que aquilo que não era usado tendia a ser perdido, atrofiado. Então, o que o Weismann pensou? Eu vou cortar lá a cauda dos ratos. Então, ele veio aqui, com uma tesoura e cortou a cauda dos ratos. E colocou os ratinhos para procriar. E o que ele viu? Ele viu que de ratos sem cauda, voltavam a nascer ratos com caudas, Então, aqui nesse caso, ele conseguiu comprovar, ou ele provou, que a característica, a ausência de rabos, que foi adquirida em vida dos pais, não foi transmitida para a próxima geração, tá?
Então aqui ele consegue derrubar toda essa ideia de que as características elas não são adquiridas. E assim ele continuou fazendo esse experimento por um longo tempo, gente. Cortou de novo e viu. E depois 20 gerações de roedores, todos os roedores que nasciam de pais sem rabinho, nasciam com rabinho. Porque isso é uma característica genética dos roedores. E não é porque a gente corta o rabo na vida dos pais que significa que a genética não vai ser transmitida com o rabo para os filhos. Então vamos lá para a nossa segunda atividade de hoje. No experimento de Weismann, as caudas de camundongos foram cortadas durante várias gerações. Ele verificou que as novas ninhadas continuavam a nascer com caudas. Então corta, nasce com cauda, corta, nasce com cauda. Qual lei do lamarckismo foi negada com esse experimento e justifique a sua resposta? Pensa lá um pouquinho então.
Vamos ver a resposta da nossa questão, então? A lei que foi derrubada com o experimento da cauda dos rabinhos lá é a lei, então, das características adquiridas. Essa lei afirmava que as características adquiridas durante a vida dos pais poderiam ser repassadas para as gerações futuras, e isso não é verdade. Então, como retomada da nossa aula de hoje, a gente aprendeu um pouquinho sobre o lamarckismo, que foram as primeiras teorias evolucionistas, e a gente viu que dentro de Lamarck, as teorias descritas por ele foi, então, a lei do uso e desuso e a lei da herança das características adquiridas. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!